Meu nome é Pedro e esse é o Exalab. Eu quero abrir o vídeo de hoje agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal, compartilharam, deixaram o like e comentaram. A gente ultrapassou a marca dos 100 inscritos e pra gente isso é um grande feito. Então, em nome de todos os colaboradores que participam direta ou indiretamente desse canal, muito obrigado a cada um de vocês. Hoje a gente vai íamos falar na verdade da eletrônica. A gente já está com a nossa plaquinha feita, inclusive com algumas melhorias, mas durante os testes ela acabou fritando. Eu ainda não sei o que aconteceu, mas ela fumaçou, subiu aquele cheiro de ampé. E como eu não tenho outros componentes para substituir agora, isso aqui vai ter que ficar para o próximo episódio. Mas a gente já está com o nosso projeto do atuador feito, a gente já tem as peças feitas também, então a gente vai partir para a parte do projeto e depois para a montagem. Bem, a gente tem aqui o nosso projeto. Essa aqui é a primeira peça, né, um protótipo. A gente tem aqui o nosso eixo de saída. A gente tem aqui a nossa polia, nosso BLDC. Eu vou dar um corte aqui para ver para vocês verem como é que ficou por dentro. Tem algumas coisas interessantes aqui para mostrar. A gente consegue ver aqui nosso eixo de saída. Tudo que está em vermelho aí é rolamento, tá certo? A gente tem esse rolamento aqui para travar. Esse rolamento em conjunto com esse aqui, ele trava esse eixo, né? Movimentos que a gente não quer que ele faça. Nesse sentido aqui para cima para baixo. É evitar esforços que não sejam de rotação. A gente tem aqui esse rolamento. Esse rolamento aqui, na verdade, ele é só para orientar o sol, né? A gente não quer também nenhum tipo de movimento em lugar nenhum que não seja de rotação aqui. A gente tem que travar os movimentos em todas as direções. Veja que eu coloco até um dente aqui, ó, para evitar que a peça escorregue para frente. Para o sentido à direita aqui, ele é travado por esses dentes. À esquerda, ele é travado pelos próprios rolamentos e pelas engrenagens, né? Pelo sol, pelo porta-planeta da outra redução. Então a gente tem aqui as duas etapas. A gente tem aqui a primeira, uma redução 6. Aqui na segunda etapa a gente vai ter 36. E aqui nessa terceira etapa aqui de fora, a gente vai completar com 108 ou 144. A gente vai trabalhar com a polia com a redução de 1 para 4 ou 1 para 3. A gente vai, nos testes, a gente vai decidir o que a gente vai fazer, tá certo? Então, tá aí o aspecto do nosso atuador para testes. E ele ficou bem robusto. Eu acho que ele vai atender o que a gente quer. Vamos para a montagem agora. Eu já tenho a saída montada com o rolamento. Eu já tenho um rolamento também desse porta-planeta. Essa montagem do rolamento chega a dar frio na barriga porque ele veio no limite da medida, mas encaixou. Só precisou de algumas pancadinhas de leve, mas encaixou. Aí a gente passa o eixo pelo rolamento de saída. Agora uma parte muito importante é a lubrificação. Eu vou usar o cotonete para fazer essa lubrificação porque eu já me melo demais todo dia com graxa, óleo. Então dessa vez aqui eu vou fazer dessa forma, não quero me melar não. Uma coisa importante que essas peças elas já vêm com imperfeições de fábrica. Em certos ângulos ali a gente vê que tem uma resistência muito grande ao movimento. Então importante a gente depois amaciar, deixar ela rodar para ela amaciar. A gente já vai para a segunda etapa da redução. Eu tenho o porta-planeta soldado no sol dessa última planetária. Vou fazer a lubrificação também das peças. Muito importante, tudo lubrificado para evitar atrito e desgaste. Agora eu vou fazer o encaixe. Eu já tenho aí as duas etapas da redução, né? 6 em cada, formando 36 no total. Ou seja, ali no final ali eu vou precisar de uma força muito maior para poder girar. E à medida que eu vou aumentando essas relações, eu preciso de cada vez mais força para poder girar. Eu tenho essa peça aí, esse sol ele é solto porque ele já está na tampa de saída para polia. Então ele é uma peça que está solta e ela encaixa ali no rolamento que fica ali na tampa. Eu estou mostrando aí para vocês o encoder. E esse encoder ele funciona. Em instantes vocês vão ver. A gente tem um ímã, uma peça plástica ali que vai nesse eixo. E a gente tem esse ímã. E esse encoder magnético ele funciona
com esse ímã a uma distância entre 0,5 e 3 milímetros do chip que tem ali, do componente eletrônico. E esse componente eletrônico, à medida que esse eixo gira e gira o ímã junto, ele consegue ler a variação no campo magnético do ímã e dar a posição que esse eixo está. O ideal é que essa leitura fosse feita lá no eixo de saída, porque eu tenho nesse componente 4.096 possibilidades, né? 4.096 ângulos, vamos dizer assim, dentro de uma volta. Ao contrário dos 360 que a gente usa na matemática, né? Então, se você ainda multiplicar isso por 36, é uma quantidade absurda de possibilidades na saída. A gente não precisa disso tudo. Então a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar com isso. Então eu estou passando agora os tirantes aí. Mais uma vez, esses parafusos desse tamanho seria impossível a gente achar. Então a gente compra o tirante, corta ele na medida correta e a gente faz o nosso parafuso sob medida. Tá certo? São tirantes de inox. E aí com a ajudinha da parafusadeira, porque parafusar isso aí no braço não ia dar certo. Vocês acompanham como tá ficando. E agora a gente vai passar para o aperto ali da polia. Essa polia aí, ela é uma polia 4 vezes maior, né? Quatro vezes o número de dentes que a gente tem na polia menor. Então a gente tem uma redução aí de 4 vezes. Ou seja, vai ser essas 4 vezes o 36 das planetárias, formando as 144 para 1. Então a gente precisa dar 144 giros nesse motor para o eixo de saída lá dar um giro. E com isso a gente tem uma ampliação de 144 vezes na força, né? Mas a gente tem que levar em consideração a eficiência, né? Então ele não é 100% eficiente, esse redutor. Mas, como eu já disse no outro episódio, eu tenho certeza que isso aí vai ficar muito forte. Aí eu coloquei os parafusos Allen. Veja que a gente tem ali os oblongos. Esses parafusos estão em oblongos para a gente poder correr esses parafusos e fazer o ajuste na polia. É muito importante, a polia tem que estar bem tensionada. Esse segredo aí da polia, ele é aquela coisa, não pode estar folgado, mas também não pode estar muito apertado. Aí o que eu faço é fazer o aperto dos dois de baixo, a gente vai ter uma separação ali entre o motor e a carcaça, o chassi. Quando a gente faz o aperto desses dois de cima, a gente consegue naturalmente apertar a polia e fica muito bom. E aí está o aspecto final de como é que vai ficar esse nosso atuador. Aí eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, bem acelerado, da quantidade de vezes que eu preciso girar esse motor para aquilo ali girar uma vez. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Eu soltei essa polia aqui e agora nesse eixo eu estou com a redução de 1 para 36. Dá uma olhada aqui nessa marcação. Veja que eu consigo ainda girar esse eixo. Eu vou colocar agora de novo essa polia. E à medida que eu coloco essa polia, eu vou sair de uma redução de 1 para 36 para uma redução de 1 para 144. E agora, mesmo que eu coloque toda a minha força nesse eixo, eu não consigo girar ele. Pelo simples fato de eu ter colocado essa polia, eu saltei de 1 para 36 para 1 para 144 e agora eu não consigo mais virar. Isso quer dizer que esse atuador aqui vai ter muito torque e muita força. Bem, agora que a gente já tem o nosso protótipo, nosso primeiro atuador, a gente vai precisar submeter ele a uma série de testes. Por que a gente está fazendo isso? Ao contrário da outra vez que a gente construiu logo o braço e depois viu que não dava certo, então é muito melhor a gente construir um protótipo desse atuador e ver se ele vai atender o que a gente precisa. Então o que é que vai acontecer agora? A gente vai elaborar um roteiro de testes para ele, para avaliar tanto a questão do torque quanto a questão da durabilidade. A gente vai colocar um braço de 1 metro nesse eixo e a gente vai colocar pesos incrementais nele para ver se o braço consegue, se o atuador vai conseguir girar o eixo.
Veja que é muito importante a gente não só avaliar o torque, mas também avaliar a questão da durabilidade. A gente precisa de um atuador que, além de forte, ele dure o suficiente para que seja viável a construção do braço. A gente não vai querer que construir um braço com esse atuador e ele não durar uma semana. Então a gente vai colocar pesos incrementais nesse braço de 1 metro para a gente saber quantos newton-metros de torque ele tem. Tipo 5 quilos, 10 quilos, 15, 20 quilos. Eu acho que até 20 quilos ele vai conseguir levantar com um braço de 1 metro. Então, fazendo esse teste com peso e repetição, a gente vai conseguir avaliar tanto a questão do torque quanto a questão da durabilidade do nosso atuador. Para fazer esses testes, a gente vai precisar habilitar o encoder. Ele é que vai possibilitar o controle do movimento e o controle da velocidade. Lembrando lá, no último vídeo, na protoboard, a gente só consegue fazer o motor girar em um sentido. Então, com o nosso encoder, a gente vai, além de fazer ele girar no outro sentido, a gente vai conseguir controlar também a velocidade e o controle do movimento. Então, se você ainda não viu esses vídeos, dá uma olhada lá na nossa playlist, coloca desde o começo, dá uma maratonada lá, coloca lá a velocidade no 2x, esquipa o que não foi interessante. E se você chegou até aqui, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e não perca as próximas atualizações. Meu nome é Pedro e esse é o Exalab.